Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e quem chegou aqui é o Gustavo para mais um vídeo. E hoje eu vou fazer mais um vídeo aqui no canal e vou-vos contar uma história especial de 25 de Abril que se chama A Flor de Abril, ok? Então vamos lá. Quando voltava da escola, o João ia sempre à oficina onde o pai pintava enormes quadrados. As tintas de todas as cores, os pincéis às dezenas, as paredes cheias de desenhos luminosos. Tudo lhe enchia as medidas. Entrar ali era uma festa cheia de mistérios, em que ele não podia mexer, mas ficava feliz só por lá estar, a ver com a curiosidade dos 10 anos e a fazer perguntas umas de trás das outras. Naquela tarde, o pai pintava um quadro diferente. Na ponta de uma espingarda tinha desenhado uma enorme flor vermelha muito viva. Que flor é essa? O pai sorriu e foi sentar-se ao lado dele a olhar a tela. Esta flor chama-se Liberdade. Com os olhos muito abertos, sem os tirar da pintura, disse o João que o pai era um brincalhão. A flor não se chama assim. Na verdade, é um cravo vermelho, disse o pintor. Mas é uma flor que conta a história da nossa liberdade e do 25 de Abril, quando o dia nasceu em Portugal. O dia nasceu, mas antes era noite. Era, vou contar-te porquê. Tinha eu mais ou menos a tua idade. E começou o pai do João a falar do tempo em que o nosso país era diferente, do tempo da ditadura. Da quê? Da ditadura, Joãozinho. Hoje em Portugal, quem manda mesmo é o povo. Quando há eleições, eu e a mãe e os outros adultos vamos votar para escolher o governo. O governo manda no país, mas se nós não gostarmos do que eles fazem, podemos escolher outros. Por isso, quem manda é o povo. Antigamente não era assim. Se as pessoas não gostassem do governo, tinham de ficar caladas. Muitos dos que não gostavam eram presos ou viviam escondidos. E foi assim durante anos e anos. Presos, pai, como os ladrões? Sim, João, vinha um homem que mandava. Quem não fizesse tudo o que ele dizia era tratado como um ladrão. O pai queria falar do quadro que estava a pintar. Queria contar a história da Revolução dos Cravos. Mas o que é uma revolução? E para que serve? Então, a apressar a história, lá contou que tinha havido por cá uma ditadura como noutros países, mas em Portugal e em Espanha as ditaduras duraram mais tempo. Por cá um homem chamado António de Oliveira Salazar tinha o poder e não o queria largar, ao ponto de as pessoas pensarem que ninguém mais podia chefiar o país. Tudo o que ele dizia era lei e tinha até uma polícia especial para atacar os que pensavam de maneira diferente. Tinha um nome bem comprido. Era a Polícia Internacional de Defesa do Estado. Mas toda a gente a conhecia por Pete e todos tinham medo dela. O mundo era grande, João. Tão grande que mal o conhecíamos. No tempo do Salazar, este país vivia de costas voltadas para fora. Às vezes era como se só houvesse portugueses na terra. Enquanto dizia essas coisas, o pai do João fazia gestos largos.
abraçava o ar como se estivesse a agarrar o mundo, mas logo deixava cair as mãos para dizer que a vida dos portugueses era muito triste por não haver liberdade. O João, inquieto, perguntava o que vinha a ser isso da liberdade. O pai punha-lhe a mão no ombro e dizia-lhe para ouvir o resto da história. Já lá vamos. E continuava. O mal não era só o medo. Portugal era cada vez mais um país atrasado e triste. O mundo mudava muito depressa, mas os portugueses mal sabiam. Muita gente ficava contente com o pouco que tinha, pois não conhecia mais, e muita gente era pobre, não tinha nada nem arranjava o que fazer. Muitos foram para a França, muitos para outros países, muitos foram para a África e depois veio a guerra. A guerra, pai, como nos filmes, pior do que nos filmes, porque não era a fingir. O pai do João ficou algum tempo calado e triste, de olhos postos no quadro. Nunca tinha conhecido o pai dele por causa da guerra em África. O João sabia disso e agarrou-lhe a mão. Devagarinho o pai voltou a falar. Os homens às vezes resolvem as coisas à bruta porque não sabem ser amigos uns dos outros. Espera aí. Era verão. O sol, ao fim da tarde, ainda entrava pela janela. O quadro levava com a luz e o cravo parecia mais vermelho, pois no cano da espingarda cinzenta. A espingarda também estava ali por causa dessa guerra que teve vários nomes. A guerra colonial era o mais usado. Dizia-se assim porque aconteceu nas colónias, que hoje são países onde se fala português: Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Nesse tempo faziam parte de Portugal, mas as pessoas de lá queriam ser livres e tiveram de lutar por isso. Os povos da África queriam mandar nas terras que eram deles e já tinham sido dos pais, dos avós, dos pais dos avós. Durante anos, os portugueses mais jovens eram obrigados a ser soldados e a ir lutar com esses povos. Longe daqui, muitos morreram e muitos ficaram magoados. Cada vez mais portugueses queriam acabar com a guerra, e foi também por causa disso que aconteceu no dia 25 de abril de 1974 a Revolução dos Cravos. Muito curioso, o João saltou do banco comprido em que os dois estavam sentados. Ele sabia que não podíamos ser nos quadros que o pai estava a pintar, mas por pouco não pôs as mãos naquela flor enorme feita de tinta fresca. Ficou só a olhar com o nariz quase lá encostado e disse: ainda não percebi o que é que os cravos está a fazer na espingarda. No dia 25 de abril, os soldados saíram à rua para acabar com a ditadura e com a guerra, e conseguiram, sem disparar tiros. Uma florista de Lisboa, na rua, pôs um cravo vermelho no cano de uma metralhadora. Outra fez o mesmo e muitas outras, sem saberem, fizeram com que esta flor ficasse para sempre ligada à liberdade. E tu viste? Vi, João, vi na televisão, mas não percebi logo que os cravos eram vermelhos. Sabias que a televisão era a preto e branco? Não brinques, a preto e branco? Sim, respondeu o pai sorridente. A vida era muito diferente nessa altura, mas estamos a andar muito depressa. A história ficou lá atrás e temos de ir buscá-la, para eu te contar o que aconteceu nesse dia 25 de abril.
Pessoal, eu acho que este vídeo que já está muito grande, esta história é muito grande mesmo, ok? Então esta será a parte 1 e eu vou fazer a parte 2 amanhã, dia 25 de Abril. Ou ainda hoje, só que noutro vídeo, ok? Então pessoal, espero muito que tenham gostado da parte 1. Quer dizer, será que é mesmo uma parte 1? Acho que vou contar tudo num vídeo. Sim, vou contar tudo num vídeo. Vamos então voltar atrás, como fez o pai do João. Em 1974, os portugueses viviam ainda mais na longa ditadura, que levava quase 50 anos. A guerra colonial levava mais de 10 anos. Eram coisas más que duravam muito tempo e as pessoas estavam cansadas. Espera, onde é que está cansado? Ok. Também os soldados estavam fartos de uma guerra sem fim à vista. Não era a primeira vez que alguém tentava mudar o governo, mas parecia não haver maneira. Nessa altura já Salazar tinha morrido e o primeiro-ministro, a quem então chamavam presidente do Conselho, era um homem chamado Marcelo Caetano, outro ditador que não acabou com a guerra nem com tudo o que estava mal. As pessoas continuavam a ter medo, nos jornais não podiam escrever o que queriam. Era perigoso, até que várias pessoas se juntassem a falar na rua. Havia livros que tinham de ser lidos às escondidas porque não agradavam a quem mandava. Continuava a ir gente para a cadeira por pensar de maneira diferente de quem mandava. E naquele dia foram 2 canções na rádio que fizeram avançar os militares. Era a melhor maneira de avisar toda a gente sem chamar a atenção. Primeiro passaram uma música que estava na moda para dar o sinal de partida. Depois, quando muitos soldados já estavam a sair dos quartéis, passou outra canção. Uma canção que estava proibida. Queria dizer que a revolução tinha começado e já não se podia voltar atrás. Que canções eram essas? Perguntou João. A primeira chamava-se E Depois do Adeus, cantada por Paulo de Carvalho. A segunda era Grândola Vila Morena, do Zeca Afonso. Enquanto dizia os nomes das canções, o pai cantarolava baixinho. O povo é quem mais ordena. O João batia palmas, tentando imaginar caminhões e tanques cheios de soldados rolando pela noite fora. O pai falava-lhe agora de um homem chamado Salgueiro Maia, que foi um grande herói do 25 de Abril. Foi ele que comandou parte das tropas que devolveram Portugal a todos os portugueses, mas não esteve sozinho. Fazia parte de um grupo que planeou e fez toda a revolução. Eram os Capitães de Abril ou o movimento das Forças Armadas. Fizeram a revolução em todo o país, mas foi em Lisboa que aconteceram as coisas mais importantes, pois era lá que estava o governo de Marcelo Caetano. Nesse tempo, com a guerra, Portugal tinha muitos soldados, bem mais do que agora, explicava o pai de João. Nem todos estavam contra o governo. Havia bons e maus, eram soldados, muitos deles cumpriam ordens e julgavam estar a fazer a coisa certa, mas foi esse militar, o capitão Salgueiro Maia, que mostrou a grande coragem quando teve de enfrentar as tropas que queriam defender o governo. Sem tiros, mas com palavras firmes, conseguiu fazer
com que não houvesse portugueses a lutar uns contra os outros. É por isso que se diz que no 25 de Abril não houve derramamento de sangue. Derramamento de sangue? Sim, os soldados não disparavam tiros. E também por isso a imagem da Revolução é este cravo posto na espingarda. Quer dizer que não morreu ninguém? No 25 de Abril morreram 4 pessoas, mas não foram soldados. Os soldados estavam fartos da guerra e queriam um país em paz. Mas deixa continuar a história, vá lá. O João estava contrariado, queria aprender tudo só de uma vez, mas sabia que o pai gostava de contar as histórias com calma e ele tinha de ter paciência, por muito que quisesse saber quem era esse Salgueiro Maia, o que tinha feito, quem eram os outros e, acima de tudo, o que era a liberdade. Porque já tinha aprendido na escola que o dia 25 no mês de Abril é um feriado. Nesse dia não há aulas porque é o dia da liberdade. Há bocadinho, prosseguiu o pintor, eu disse-te que o herói do 25 de Abril foi o capitão Salgueiro Maia. Não é mentira. Não é mentira. Mas também não é a verdade toda. O grande herói, sabes quem foi? Foi o povo português. O povo? Sim, a multidão que esteve na rua ao lado dos soldados. No princípio as pessoas tinham receio, mas os militares conseguiram chamá-las para o lado deles. Mas como? O João estava sempre a fazer perguntas, entusiasmado com a história. Os soldados queriam devolver Portugal aos portugueses. Para a revolução correr bem, tinham de chamar as pessoas para a rua. Então uma das coisas que fizeram foi assaltar a rádio e a televisão para irem contando a todo o país o que estava a acontecer. Quando o povo começou a perceber que finalmente a ditadura estava a acabar, perdeu o medo e saiu para a rua para estar do lado dos soldados. Queres ver? Então o pai do João foi a um armário e tirou de lá uma revista velhinha com as folhas um pouco amarelas e abriu-a numa página cheia de fotografias a preto e branco, como a televisão daquele tempo. Numa aparecia um soldado a falar para uma espécie de altifalante em forma de corneta. É um megafone e este é o Salgueiro Maia, disse o pai. Numa outra via-se muita gente, uma multidão junta numa praça. Esta foi tirada no Largo do Carmo, em Lisboa. Estão todos à espera de ver sair o Marcelo Caetano, que se escondeu ali num quartel. Vês, João, foi o primeiro sinal da liberdade. Para uma revolução ser uma revolução, tem de haver muita gente do mesmo lado. Se os militares tivessem derrubado o governo e não houvesse essa a vontade da grande maioria dos portugueses, o 25 de Abril teria sido só um golpe de Estado. Mas foi uma revolução porque mudou a vida de toda a gente. Foi ali que começou a ser construído aquilo a que chamamos democracia, e que significa que num país o poder é de todos os cidadãos, todos nós. Se não fosse esta multidão que estás aqui a ver, e tantos outros portugueses que não acabaram em 1000 fotografias destas, o 25 de Abril tinha sido uma coisa diferente, explicou o pai do João. Quem derrubou a ditadura foram homens como Salgueiro Maia, ou como o Major Otelo Saraiva de Carvalho, que dava instruções aos militares, ou como os restantes capitães de Abril que decidiram lutar
para mudar o país, mas quem fez a revolução foram todos os portugueses. Ali no quartel do Carmo, sem que só um tiro fosse disparado, Marcelo Caetano soube que não mandava mais. Rendeu-se e entregou o poder a um general chamado António de Spínola, que veio a ser presidente da República. Depois, os soldados levaram-no num carro blindado dali para fora. Foi para a Madeira primeiro e depois foi viver para o Brasil. Nunca mais voltou. O João sabia que faltava contar uma coisa. Opa, mas tu disseste que morreram 4 pessoas. Sim, é verdade. Lembras-te de eu falar da PI, daquela polícia de que toda a gente tinha medo? Pois foram os agentes da PIDE quem disparou sobre a multidão, já depois do Marcelo Caetano ter sido levado. Eles eram homens terríveis e tinham medo, sabiam que o povo não esqueceria as maldades que eles tinham feito. Morreram 4 pessoas e ficaram feridas outras 45. Houve sangue, pois houve, já depois da vitória da liberdade. E agora temos liberdade, pai. Porquê? Perguntou João, ainda impaciente. Temos, ou eu nem estaria a contar-te esta história. Mas não podemos nunca deixar de lutar por ela, pois há sempre pessoas a quererem mandar nas outras, sem as respeitar. A liberdade custou muito a ganhar. No dia 25 de Abril, o país acordou para uma vida diferente. A liberdade era só uma coisa nova e as pessoas tiveram de se habituar a ela devagarinho. Como quando nós acordamos de manhã e nos custa abrir os olhos de repente por causa da luz. Também Portugal teve de aprender a viver sem ditadura. É bonito, podemos fazer o que queremos, mas a liberdade não é só nossa. É normal que não pensemos todos da mesma maneira e é bom. Foi isso que o pai do João quis dizer com a história. Sabes, filho, quando eu disse que aquela flor se chamava liberdade, não estava a brincar. A liberdade é frágil, tem muitos inimigos. É como uma flor que tem de ser muito bem cuidada para não ficar murcha. Essa é a maior lição do 25 de Abril. Um dia, também vais poder ter o poder de decidir com o teu voto o que queres para o nosso país. Se não o fizeres, os outros vão decidir por ti. E quando os outros decidem por nós, não somos livres. Então, pessoal, espero muito que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, façam like e subscrevam. Espero muito que tenham gostado. Falou, tchau e fui.